Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Fala, Godoy, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia, amigos. Godoy, desde a semana passada, o que aconteceu de coisa em relação à guerra da Ucrânia e o Brasil, hein? Meu Deus, você vê? Olha, foi realmente uma revolução, né? Dentro da guerra a gente tem uma revolução, né? Quer dizer, mudanças terríveis, mudanças importantes em relação à posição brasileira, e mudanças também em relação à própria guerra, né? O próprio cenário está sofrendo uma alteração muito rápida, como uma transformação do perfil, do tipo de guerra que a gente vive ali, né, Carol? Total. E aí eu queria saber de você, Godoy, em relação à chegada de novos caças que a Eslováquia entregou à Ucrânia, o que isso pode mudar também nesse curso da guerra bélica propriamente dita? Olha, veja, é importante, tem um significado do ponto de vista político, estratégico, geopolítico ali daquela região, tem um significado importantíssimo, né? Agora, não muda o resultado, não que a gente já saiba, não é uma coisa, não é que tenhamos uma visão clara de qual será o resultado, mas ele não é um determinante da transformação, de transformação. Veja, primeiro, vamos ver exatamente o que significa. Lá atrás, quando a guerra começou, em fevereiro do ano passado, né, a aviação militar da Ucrânia contava mais ou menos um número raso, qualquer coisa como 70 aviões de combate, vários de variado tipo, e todos eles vindos de fornecedores russos, né? Principalmente aviões MiG-29, vários Sukhoi, mas eram principalmente os MiG dessa geração. O que é o MiG-29? O MiG-29 é talvez depois do MiG-21, que é um veteraníssimo avião aí dos anos 70, né? 60, um bem-sucedido projeto do fim dos anos 60, que foi construído aos milhares ao longo dos anos 70, e ele foi sucedido pelo MiG-29, que é um avião altamente revolucionário. Primeiro, é um avião bonito, é um avião acrobático, capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu me lembro da época em que ele foi apresentado, e aí estou entregando a idade, mas enfim, na época em que ele foi apresentado nos grandes salões de equipamento militar, e o que impressionava era o que ele era capaz de fazer. Você olhava aquele avião fazendo aquela farra no céu e dizia, esse avião vai quebrar no meio, não é possível. De repente ele tinha um comportamento que você só podia atribuir a um helicóptero, ele praticamente parava no ar e aí continuava em altíssima velocidade, disparava como se fosse um tiro, enfim. Hoje a maioria dos caças é capaz de fazer coisas assim. Naquela época, não. Então ele impressionou extraordinariamente, enfim. E depois disso teve várias gerações. Foi fornecido pela então União Soviética, né? E a gente está falando da época da Guerra Fria, para vários países, principalmente ali para os que compunham o Pacto de Varsóvia, os que compunham militarmente a União Soviética, né? E a Ucrânia, vamos lembrar o que era a Ucrânia. A Ucrânia foi, durante muito tempo, o arsenal da União Soviética. Grandes mísseis nucleares da União Soviética eram feitos na Ucrânia. Muitos dos blindados eram feitos na Ucrânia. Enfim, o equipamento saía muito da Ucrânia. E não é o caso dos caças, mas a Ucrânia recebeu grandes quantidades do MiG-29, várias gerações deles. E ao longo do tempo esses aviões foram perdendo, enfim, ela nunca teve uma grande frota, mas tinha um número razoável.
agora, pouco antes da invasão russa, eles tinham qualquer coisa como 70 aviões e a maioria deles MiG-29, de modelo razoavelmente recente. O que a Eslováquia está fornecendo, aí eles perderam a Força Aérea ucraniana, perdeu quase todos os seus aviões nos primeiros dias da guerra. Muitos deles foram destruídos em terra por ataques, o que não se esperava, que foi o grande momento da guerra, que é esse bombardeio aéreo feito por mísseis em escala como nunca houve anteriormente, né? Mísseis convencionais, claro, essa guerra não mobilizou, com certeza não mobilizará armas nucleares, mas enfim, esses ataques com mísseis e tal contra bases, contra centros de manutenção, ou seja, grande parte da aviação ucraniana foi destruída em terra, né? Por isso, esse passeio, que a gente pode considerar como tal, da aviação russa, né? O que a Eslováquia está fazendo é sendo a pioneira na transferência, do fornecimento de aviões, de caças, novos caças, para a força ucraniana. Bem, são aviões antigos, são aviões, são dos primeiros modelos, estavam aposentados, encostados, por assim dizer, no arsenal eslovaco. Passaram por uma reforma ali? Pois é, eles deram, enfim, foi como se você pegasse, digamos, um Opala, né, e mandasse para a oficina para poder usar. Né? Potente Opala, hein? Pois é. Então, veja, eu tive Opala, outra vez estou entregando a idade, eu tive Opala e gostava do carro, era um baita de um carro. Mas consome, né? Bebe um pouco. Um pouco? Bebe muito, né? Ele bebe muito. Ele se avaliado por esse viés, a gente está perdido, né? E o meu Opala, ainda por cima, era um Opala que tinha um motor esportivo de 6 cilindros, um gigante e tal. Então era uma delícia, era um prazer dirigir o carro, principalmente na estrada, aquela coisa toda, mas de fato e é exatamente esse um dos vieses problemáticos do MiG-29. Né? Quer dizer, ele é um bebedor, é um beberrão, né? Extraordinário. Ele tem aqueles reloginhos, ou seja, o modelo que está sendo fornecido é um modelo analógico, ele tem muito pouca eletrônica digital a bordo, se é que tem alguma, né? Então, o que a Eslováquia fez nesse momento foi dar um tapinha ali em 13 unidades, que era o que ela tinha disponível no momento, né? Transferiu ontem e foi completada. Ela já tinha feito a transferência há um mês, mais ou menos, das primeiras 4 unidades, e ontem entregou as outras 9. Né? Então, você, de repente, eles têm ali um avião que, teoricamente, é capaz de fazer coisas. Ele é rápido, ele pode levar até 6 toneladas de armas, mísseis, foguetes, bombas, essa coisa toda. Tem um canhão poderoso, mas é vulnerável. É um avião muito vulnerável. É um avião que um caça moderno, até mesmo outro MiG-29, por exemplo, da série K, que é a mais nova, né? Porque, veja, a Rússia continua produzindo, apenas ela usa, né? E faz desses aviões uma espécie de aviação frontal, né? A do enfrentamento, enfim. Agora, ela tem aviões mais modernos, o Sukhoi 27, por exemplo, que é uma família com muitos modelos, ele é bem capaz ele é capaz de enfrentar os mísseis guiados por radar, por sensores de proximidade, por laser, que não existiam na época em que o MiG-29 da Eslováquia foi construído, são bem capazes de atingir. Ou seja, eles vão cumprir a sua tarefa, provavelmente vão oferecer algum tipo de... Mas vão entrar
naquela coisa que eu recomendo agora. Toda vez que a gente vê números a respeito da guerra, quantos morreram, quanto foi perdido, aviões que foram derrubados, esqueça, nada disso pode ser verdade. É fake news, a maioria deles. Veja, Carol, por algumas das avaliações ucranianas, a Rússia teria perdido qualquer coisa, como, dependendo do momento que você pega o boletim ucraniano, teria perdido 800, 8 mil, 80 mil combatentes. Você imagine o que significaria em qualquer país, Sim. mesmo um país fechado como a Rússia, um país de governo ditatorial como a Rússia, que censura a imprensa, que censura tudo, o que significa, do ponto de vista social, 80 mil mortos. Quer dizer, Claro. você teria 80 mil mães, 80 mil esposas, 80 mil órfãos gritando na rua, a essa altura, sem dúvida alguma. Né? Sim. E isso a gente não vê. Então, na verdade, a diferença que a frota eslovaca vai fazer, os aviões que foram cedidos, vai ser dar algum poder de fogo para a Força Aérea Ucraniana, mas não vai fazer diferença no resultado final da guerra.